Graça e paz, irmãos. Eu queria primeiro dizer que eu sou muito grato a Deus por poder estar aqui. Faz muito tempo que o Jorge, o Gui, os irmãos sempre falam para que a gente pudesse estar diante de Deus, esperando um tempo para poder estar aqui com os irmãos. E o Senhor preparou essa manhã. Bendito seja Ele por tudo. Eu me sinto assim honrado demais e queria que os irmãos pudessem abrir comigo na Epístola aos Hebreus. Capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Eu vou ler na versão da Bíblia textual, tá? Que é a versão que eu tenho aqui. Do versículo 1 até o versículo 6. Em Colossenses 3. Hebreus 3, versículo 1 até o versículo 6. Pelo qual, irmãos santos, participantes de um chamamento celestial, considerai a Jesus como o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, o qual é fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés na casa. Mas aquele que tem sido considerado digno de tanta maior glória que Moisés, porquanto maior honra que a casa tem o que a construiu. Porque toda casa é construída por alguém, mas o que fez todas as coisas é Deus. E Moisés, na verdade, foi fiel sobre toda a casa como servo, para testemunho das coisas que serão ditas, mas o Cristo como filho sobre sua casa, a qual casa somos nós, se nos aferrarmos à confiança e, aqui diz orgulho ou exultação, da esperança. Amém. Pai, mais uma vez eu queria, junto dos meus irmãos, Senhor, entregar esse tempo a Ti. Tu sabes, Senhor, que só o Senhor tem vida em si mesmo. Só o Senhor pode soprar sobre a Sua palavra e vivificar nosso coração, Senhor. Senhor, nós em nós mesmos somos tão incapazes. Senhor, eu mesmo, o que tem em mim, Senhor, Tu sabes. Diante de tudo que o Senhor fez aqui nessa manhã, o Senhor sabe, Senhor, que eu sou o menos capaz entre os irmãos. Mas para a Tua glória, Senhor, para aquilo que o Senhor tem e aquilo que o Senhor é, sopra sobre a Tua palavra. Unge os nossos ouvidos. Unge a boca que fala e o ouvido que ouve, Senhor. Edifica o Teu povo para a Tua glória. Nós pedimos que o sangue que está diante do trono de Deus seja colocado sobre a consciência de cada um de nós. Pelo poder do Espírito Santo, nos escondemos debaixo do sangue de Jesus. É a nossa suficiência. Obrigado, Senhor. Confiamos em Ti para todas as coisas. Encoraja-nos, exorta-nos, edifica-nos no nome do Teu Filho, Senhor. Pedimos a Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, eu gostaria de repartir com os irmãos o sentimento nesse capítulo 3 da Epístola aos Hebreus, porque eu creio que aqui há irmãos de diversos lugares,
não só de São José, pelo que o tio Jorge disse. E eu creio que um sentimento que é comum no coração de todos nós é que todos nós temos passado grande luta. Dificuldades de forma individual e também de forma coletiva. Cada um na sua própria história com o Senhor. E cada assembleia na própria história coletiva de cada assembleia. E quando Deus quer nos fazer ter perseverança na carreira, qual é o único remédio e antídoto que Deus usa? É nos fazer ter o foco certo. Nós temos muitas necessidades, irmãos, mas a realidade é que só o Senhor tem palavras de vida eterna e toda a nossa salvação vem só dele. Então ele diz: olhai para mim e sede salvos. Então ele nos faz querer olhar mais uma vez, de uma forma mais profunda, pelo poder do Espírito Santo, para a pessoa do Senhor Jesus. Sem sombra de dúvida, irmãos, não há dúvida que eu creio que todos sabemos que estamos vivendo cumprimento de profecias. Nós estamos vivendo um tempo escatológico, um tempo final nesse período do povo de Deus. E quando nós estamos para encerrar a carreira, Deus tem uma palavra para nos exortar nos dias e no tempo em que nós estamos. A Epístola aos Hebreus foi escrita no Novo Testamento para cristãos que eram veteranos, que haviam avançado, mas que perto, ali próximo da destruição do Templo de Jerusalém, muito provavelmente o templo ainda não havia sido destruído, mas estava perto, uma iminência disso acontecer. Muitos estavam sendo pressionados fortemente pelo judaísmo, pelaquela religião que ainda estava ali instaurada, a abandonarem a confiança que tiveram. E de forma individual e também de forma coletiva, eles estavam em perigo de apostatar. Diante da dificuldade que havia, diante da pressão que havia, diante da constante luta que havia, eles estavam em perigo de esmorecer. Então Deus usou o autor de Hebreus para escrever a eles essa epístola e direcioná-los com relação ao foco. Irmãos, nós sempre vamos achar a resposta num foco renovado, acerca do nosso Senhor Jesus. A situação do mundo geopoliticamente está abalada. Ninguém esperava que fosse acontecer o que está acontecendo no Oriente Médio. A situação da igreja, de uma forma geral, eu posso dizer, irmãos, de uma forma geral, eu recebo notícias de vários irmãos, porque a gente tem procurado servir e divulgado coisas pela internet, também tido acesso a irmãos que procuram ajuda. É tanto vento de doutrina estranho, é tanto tipo de coisa esquisita, sendo soprada, sendo assoprado com força no meio do povo de Deus. E alguns irmãos, até alguns antigos, sabe, vão se cansando, outros vão sendo tomados por um espírito estranho, de esquisitices doutrinárias, principalmente do judaísmo. E de misticismo. E de coisas estranhas que não têm nada a ver com o propósito para o qual Deus tem nos chamado. E o Senhor conta, irmãos, que nós sejamos um povo que represente o remanescente desse tempo. Então, a Epístola aos Hebreus eu acho que é uma epístola para nós. Que o Espírito Santo possa usar para falar conosco. E ela tem um pano de fundo. Os irmãos sabem, essa carta ela tem 5 exortações. O Senhor teceu a carta de uma forma muito singular. Há um ensino e uma exortação, composta de advertência e encorajamento. Aí depois vem um outro ensino, uma advertência e um encorajamento. Porque exortação é isso. É Deus nos chacoalhar e também nos encorajar. Então que o Senhor possa fazer conosco isso essa manhã. No capítulo 3, nós temos aqui a segunda exortação dessa carta. E ele diz assim,
pelo qual, irmãos santos, participantes de um chamamento celestial. Irmãos, como o irmão Deus costuma dizer, a Epístola aos Hebreus é o livro de Levítico e Números virado ao avesso. Então você tem que ler isso aqui considerando um paralelo que tem lá no Antigo Testamento. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento, Deus utilizou um apóstolo para tirar um povo de forma coletiva de uma determinada situação e introduzi-los naquilo que era o propósito de Deus. Quem era esse apóstolo veterotestamentário do Antigo Testamento? Moisés. Moisés era o apóstolo e havia também uma outra pessoa que ocupava a função de sumo sacerdote. Quem era ele? Arão. Agora Moisés ocupa uma posição singular, irmãos. Eu queria primeiro traçar essa questão da posição de Moisés para nós vermos depois, por contraste, quão grande é a pessoa do nosso Senhor Jesus. E porque Deus nos manda olhar para ele em tempo de apostasia e frieza. Moisés era um homem no Antigo Testamento, aqui ele é chamado de apóstolo, ou o arauto, o comissionado de Deus. Mas Moisés foi o único homem do Antigo Testamento que ocupou um ofício triplo, que não foi ocupado por mais ninguém depois dele. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, só para a gente poder tendo comunhão e avançando na palavra. Quem foi o primeiro rei do povo de Israel? Na ótica de Deus. Oi? Isso. Quem gritou Moisés aí? O Gui, né? Amados, o que os irmãos acham? Saul, Davi ou Moisés? Ninguém vai responder Saul, né? Saul era o rei segundo o povo. Eles quiseram um rei e Deus deu um rei segundo o que eles pediram. Mas quem era o rei que Deus levantou primeiro na história da nação de Israel? Como é que nós sabemos disso? Oi? Eu quero ler com os irmãos um versículo. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 33. Do versículo 1 em diante. Aqui nós vamos ter a bênção profética de Moisés. Tem algo muito importante que é dito aqui. Moisés está no final da sua vida, nas campinas de Moabe, depois da renovação do pacto sinaítico. Ele se dirige ao povo e nas palavras finais, na sua bênção profética, é dito assim em Deuteronômio 33. Esta é a bênção com a qual Moisés, varão de Deus, abençoou aos filhos de Israel antes da sua morte. E ele vai narrar, irmãos, como foi a história desse povo separado e constituído por Deus. Porque o que está acontecendo aqui, os irmãos que leem com cuidado Êxodo capítulo 19 até 24, sabem que ocorreu ali uma manifestação do Senhor no Sinai, quando ele foi constituir aliança com o povo de Israel. Né? E pelo que nós lemos, se nós lemos de forma apressada, nós vimos o céu escurecendo, trovões, canglor de trombeta, o povo de longe gritando, dizendo para Moisés, não fale Deus conosco, fales tu, senão nós morreremos. Depois nós temos a subida ali de Arão, daqueles 70, e eles comem e veem os pés de Deus na pavimentação de safira, num céu, numa pavimentação azul como o céu na sua força. E aí depois Moisés sobe ainda mais alto, e parece que quando você vê Êxodo, só lendo Êxodo, parece que esse foi o clima primário no Monte Sinai. Mas não foi esse, irmãos. O clima de escurecimento no Monte Sinai, de treva, de canglor de trombeta, de estremecimento, se deu porque o povo primeiro não conhecia a Deus e por consequência não conhecia a si mesmo. Então quando o Senhor o chama, ainda com o coração de pai, ainda com o coração para cuidar deles, ainda com o coração daquele que diz assim, tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos cheguei a mim com asas de águia.
Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então vós me sereis um reino de sacerdotes de uma nação santa. O que o Senhor queria, irmãos? Que todo o povo fosse um reino de sacerdote e uma nação santa. O Senhor queria ambas as coisas com Israel: reinado e sacerdócio. Todos iam ser reis e sacerdotes, certo? Mas nós sabemos, foi isso que aconteceu? Quem ficou com o sacerdócio? Só a tribo de Levi. Quem que ficou com a realeza? A tribo de Judá. E a porção dupla de terra? Com José, em Efraim e Manassés. Mas era para todo o povo ter. Foi a idolatria. Foi a idolatria que começou primeiro na presunção do próprio coração deles. Porque qual foi a resposta, vamos dizer assim, de forma inconsciente e nécia do povo, confiando na sua própria carne, que eles deram ao Senhor? Tudo que o Senhor falou, faremos. Irmãos, o interessante é que se você lê Êxodo 24, diz que quando o povo respondeu isso para Deus, imediatamente Moisés pegou o livro da lei, imolou o sacrifício e aspergiu com sangue. Sabe por quê? Porque esse era o jeito de Deus que mandou Moisés fazer isso, dizer o seguinte: eu sei que eles vão quebrar o pacto, mas eu continuarei sendo o Deus deles mesmo assim. Porque alguém pagou pela culpa deles. Mas o povo não conhecia a si mesmo. Sabe, irmãos? A nossa situação coletiva, o empecilho que nós temos para caminhar é que muitas vezes nós achamos que nós temos luz de Deus e significa que luz já significa que somos capacitados a obedecer. Uma vez um irmão, vendo o irmão John Nelson Darby, falou assim: irmão, vocês têm tanta luz, eu queria morar no meio de vocês. Ele falou: irmão, não vem não. Não vem não. Sabe por quê, irmão? Porque luz é uma questão de ver. Só que os olhos sempre veem mais que os pés conseguem andar. Primeiro você vê, depois é que você vai chegar lá com os pés. Então, irmãos, o fato de nós termos luz não indica que nós já estamos trabalhados e tratados pelo Senhor. Eles ficaram um ano, mais de um ano ali naquele pé do Monte Sinai sendo trabalhados pelo Senhor. Mas pelo fato de eles não conhecerem a si mesmos e nem a Deus, o monte escureceu. Deus tinha que mostrar que tipo de Deus eles eram, que eles não podiam com aquela carnalidade, com aquela presunção se achegar ao Senhor. Irmão, há de se entender que nós não podemos. Nós precisamos ser, primeiro, irmãos, confrontados com a nossa pequeneza diante do que o Senhor pede. Só assim Ele vai tirar toda a nossa prepotência. Mas o clima ao redor do monte não foi esse. Porque Deus não quer chamar-nos para nos desencorajar. Deus, quando nos chama, quer nos chamar para vivermos uma vida de união com Ele, de aliança com Ele, de dependência dEle. E aqui em Deuteronômio 33, quando a gente está começando a ler aqui, nós vamos ver qual foi o primeiro clima ao redor do monte. Então aqui Moisés vai contar como é que foi que Deus entrou em aliança com o povo. E ele diz assim: disse, Jeová veio do Sinai. Ou, aqui fala do Sinai, a expressão hebraica é Yahvé desceu ao Sinai. Então você está percebendo que tempo que é a descrição de Moisés aqui? Os melhores irmãos, autoridades como Delitzsch, Keil Frederick, vários irmãos que estudam o hebraico com peso, dizem que a expressão veio do Sinai é veio ao Sinai. Porque a história que Moisés está contando aqui foi o momento da descida de Deus. E olha o que aconteceu, irmãos. Yahvé veio ao Sinai e nos apareceu. Como é que está a sua versão? De Seir. No hebraico, de novo, é até ao Seir. A gente não tem mapa aqui, mas desce para os irmãos ver, irmãos. O que Moisés está dizendo aqui é que a descida de Deus como um noivo cortejando o seu povo, sabe como foi? Os irmãos que são casados aqui sabem disso. Quando você vai pedir a amada em casamento ou em noivado, você prepara uma cena para isso. Né? Você não vai de qualquer jeito. Deus também, o próprio livro de Osés diz que ele cortejou o povo de Israel nesse momento. Que ele queria que eles fizessem uma aliança de dependência com ele. De pacto em amor. Então sabe o que ele fez? Ele desceu ao Sinai. Mas como é que foi essa descida?
diz que houve um brilho, irmãos, uma alvorada de luz que pegou do Sinai até a montanha do Seir. Você sabe que dimensão que é essa? Do Sinai até o Seir? O Seir fica na terra de Edom, lá no sul de Canaã. Sabe o que Moisés estava dizendo? Que quem olhasse do Monte Seir via um manto de luz cobrir o céu. Essa era a beleza do Senhor, na sua santidade, descendo para cortejar em amor o seu povo. Foi esse o clima primário ao redor do Monte Sinai. Porque Deus não quer, irmãos, nos desencorajar a se relacionar com Ele. Ele quer nos introduzir numa aliança de amor para que nós o contemplemos na beleza da sua santidade. Então o Senhor desceu e o Monte Sinai brilhou até a montanha do Seir. E aí o que continua dizendo? Resplandeceu desde o Monte Parã. Aqui é desde, é até o Monte Parã. Então a glória pegava, desceu sobre o Sinai, suponha que o Sinai está no centro. A glória foi até o Monte Seir no sul e até o Monte Parã no norte, que o Monte Parã é uma cordilheira de montanhas que tem na região de Cádiz. Você sabe que dimensão de brilho é esse? É a dimensão do brilho do estado de São Paulo. Por todo um território do tamanho do estado de São Paulo, um brilho, uma luz maior que o sol ofuscou o céu naquele dia. Essa era a descida do rei cortejando a noiva, entrando em pacto de amor com eles. E aí, irmãos, havia uma falange de anjos tocando trombeta, anunciando esse momento maravilhoso. Porque o que o Senhor deseja, irmãos? O Senhor deseja nos introduzir numa vida de amor com Ele, numa vida de comunhão com Ele. Então Ele fez isso nesse dia. E nesse dia, aí Moisés vai continuar dizendo o seguinte: resplandeceu até o Monte Parã de Cádiz, com miríades de anjos à sua destra. Sinai até Cádiz tem tem uma pouca distância de separação. E de Cádiz até Canaã tem 11 dias de jornada só. A esperança de Deus é que esse povo, quando chegasse em Cádiz, dentro de 11 dias eles pudessem tomar a terra, certo? Então o Senhor entrou em aliança para introduzi-los em Canaã, certo? Deus desceu no Sinai com glória, com brilho, para introduzi-los em Canaã. Por que eu estou lendo isso aqui? Os irmãos vão entender. Lá em Hebreus vai ter um paralelo com isso. Aquele povo foi tirado do Egito para uma vocação, para um chamamento que era a Canaã terrena. E para buscá-los e introduzi-los em amor nessa terra, o Senhor desceu na glória do Sinai, com miríades de anjos ao seu redor. A glória de Yahvé nesse dia brilhou desde o Monte Seir até o Monte Parã. E era para introduzi-los em Canaã, irmãos, que estava a menos de um mês de jornada. Vamos dizer assim, o reino de Deus ia se manifestar na terra. Que coisa maravilhosa, não é? O Senhor desce em glória, busca a sua noiva e introduz na terra. Isso tem algum paralelo com o Novo Testamento? O que os irmãos acham? O que os irmãos acham? O Senhor também vai descer de novo, com miríades de anjos. Ele vai buscar um povo para manifestar seu reino na terra. Por isso o autor de Hebreus diz assim: santos irmãos que participais da vocação, agora não da Canaã terrena, mas de uma vocação celestial. Aqui foi miríades de anjos. O Salmo 68 fala que foi 20 mil anjos no mínimo. 20 mil anjos. E um esplendor. Mas agora, irmãos, na segunda vinda do Senhor Jesus, a terra toda vai se iluminar com a sua glória. E Ele virá para buscar os seus. E não para introduzi-los numa Canaã terrena, mas para introduzi-los no reino eterno do nosso Senhor Jesus. Nós participamos de uma vocação celestial. Eles participavam de uma vocação terrena. E eles tinham um apóstolo, um arauto que eles tinham que considerar, que eles tinham que focar, e do qual não podiam se desviar, porque tudo dependia do elo deles com esse que Deus havia designado, que era Moisés. Porque quem era Moisés nessa dispensação? Os irmãos estão entendendo o paralelo que a gente está fazendo de Hebreus com
a jornada de Israel? Porque é o Espírito Santo, na carta aos Hebreus, que vai nos exortar assim. Como que Deus encoraja irmãos que estão cansados da jornada, irmãos que enfrentam dificuldades, como o povo de Israel também enfrentava dificuldades. Ou você acha que dificuldade e murmuração é uma coisa só nossa? Deixa eu perguntar, tem irmão que murmura entre nós? Tem irmão que cansa entre nós? Isso começou só entre nós, irmãos? Não, isso é antigo. Mas como que Deus animava, consolava, purificava o coração do povo de Israel? Através dessa visão. Que Deus está com eles em aliança e que Deus irá levá-los a Canaã. Como que Deus nos encoraja, irmãos? Ele nos encoraja tirando nossos olhos da dificuldade, tirando nossos olhos das coisas que nos deprimem e nos fazendo olhar para aquele que já está vindo. Para aquele que já está vindo em glória, para nos introduzir não numa Canaã terrena, numa esperança que dura pouco tempo, mas para nos introduzir nas realidades da nossa herança celestial no Senhor Jesus. É assim que ele nos motiva. Então considerai atentamente. Só que, assim como ele usou Moisés no Antigo Testamento, ele usa alguém agora no Novo Testamento, que é o nosso Senhor Jesus. Agora veja só, Moisés, irmãos, veja quão grande era a glória dele aqui. Porque quando Deus habilitou como apóstolo para fazer essa jornada com esse povo, olha o que é dito dele. Yahvé veio nesse gesto de cortejo, de glória, né, de encorajamento ao seu povo. O assunto do escurecimento vem depois, é posterior. Aqui está a ideia original de Deus. E aí como continua? Na verdade, ele tem amado as nossas tribos. Todas. Não era só Levi. Não era só Judá. Ele amou as nossas tribos. Todos os que têm sido santificados estão em suas mãos. Prostram-se aos teus pés e recebem tuas palavras. A lei prescrita por Moisés é a herança da congregação de Jacó. Quem foi o último sujeito mencionado aí? Depende da sua tradução, tá? A minha tradução fala assim, a textual aqui, um pouco mais de acordo com o texto hebraico. A lei prescrita por Moisés é a herança da congregação de Jacó. Ele será o quê? O rei. Aonde? Em Jesurum. Irmãos, eu não sei qual é a tradução que os irmãos têm, mas a João Ferreira costuma falar assim, o Senhor se tornou rei no meio do seu povo. Tem alguém que tem essa tradução? O Senhor é rei no seu povo, né? Essa expressão, o Senhor, Yahvé é rei, ela não está no original. No original é, ele, Moisés, nos prescreveu a lei. Ele foi rei em Jesurum. Moisés foi o primeiro rei designado de Deus. Não é interessante, irmãos, quando nós consideramos a vida de Moisés? Obrigado. Não é interessante quando a gente considera a vida de Moisés, a grandeza desse servo? Ele foi o primeiro rei designado, ele ocupava o ofício real. Como que nós sabemos disso? Porque Moisés, ele foi o primeiro profeta legislador. Ele deu a lei de uma forma que ninguém podia alterar o que foi falado depois dele. Então isso foi uma coisa única. Nenhum outro profeta que foi levantado por Deus falava dessa forma. Todos os demais profetas que foram levantados pelo Senhor podiam no máximo exortar o povo a voltar à lei que Moisés havia dado. Mas Moisés permanecia único no ofício de rei em Israel, porque ele era um profeta rei. Porque ele legislava e tinha autoridade de Deus para governo do povo. Mas não só isso. Ainda tem uma outra coisa. Nunca em Israel um rei foi também sacerdote. O que tentou ser ficou leproso. Mas Moisés era. Como que nós sabemos disso? Arão era sumo sacerdote, não era? Mas quem que fez o ritual de consagração de Arão? Quem foi que ungiu Arão? Quem foi que imolou o sacrifício por Arão? Quem que fez os ofícios sacerdotais por Arão? Moisés de novo. E sem sombra de dúvida, irmãos, ele era o profeta. Então Moisés permanece único. Deixa eu mostrar uma outra coisa. Isso aqui que eu estou falando, irmãos, é para nós vermos, por contraste,
quem é agora o nosso Senhor Jesus. Porque se a Bíblia, às vezes se nós não vemos as coisas, vamos dizer assim, se nós não vemos as sombras, não tem como ver o brilho da luz. Então Moisés, perto do Senhor Jesus, é claro, irmãos, ele é um contraste, o Senhor está muito acima de Moisés. Mas nós falamos às vezes de Cristo, nós não paramos para ver quão grande é o nosso Senhor Jesus. Então às vezes Deus tem que pintar o quadro, para por comparação você ver a quem você segue agora. Quem é esse que Deus designou para nos introduzir na realidade celestial? Então, no capítulo 12 de Números, versículo 1 fala assim: murmurou Miriam com Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que havia tomado, pois ele havia tomado uma mulher cuxita. Disseram: somente através de Moisés fala Yahvé? Não há falado também por nós? E Yahvé o ouviu. E aquele varão Moisés era muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a face da terra. E de improviso, Yahvé disse a Moisés, a Arão e a Miriam: saí vós três à tenda da reunião. E os três saíram. E descendo Yahvé na coluna de nuvem, se situou à entrada da tenda e foram chamados Arão e Miriam, e ambos saíram. Então veja, os três foram chamados, aí de repente o Senhor falou: agora vem só Miriam e Arão. Parece um pai que chama os filhos, e aí de repente vem chamar só os três que vão precisar, os dois que vão precisar de repreensão. E ele lhe disse: ouvi minhas palavras, se há entre vós um profeta, agora olha só, irmãos, eu, Yahvé, serei revelado em visão a ele, em sonhos lhe falo. Que interessante, os sonhos são colocados por último no grau de revelação com que Deus se comunica. Hoje, muitos irmãos ficam estupefados se eles têm um sonho da parte do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui, é maravilhoso que Deus fale com você de qualquer jeito, mas o sonho, Deus comunica sonhos, sabe por quê? Lá em Jó, diz que às vezes Deus tem que fazer a pessoa dormir para abrir o ouvido dela. Se Deus comunica sonhos para alguém, indica que essa pessoa ainda não está muito tratada por Deus. Ela é tão carnal, e ela é tão movida ainda por sentimentos da alma e das suas próprias paixões, que Deus tem que colocá-la para dormir, para deixar o espírito sensível para poder falar. Então o sonho é o primeiro grau, é o grau mais simples de comunicação. Se a pessoa está um pouco mais tratada e adiantada diante de Deus, o Senhor fala por ela por visão. O que é visão? É aquela visão como teve Daniel, como teve Isaías. Daniel, na primeira vez que ele foi revelado algo a ele por Deus, quando ele era mais jovem, ele sonhou e ele viu animais. Mas no capítulo 8, depois de ter avançado um pouco mais no tratamento de Deus, ele teve uma visão de olho aberto. Isso indica que a pessoa está um pouco mais tratada, então Deus consegue transmitir realidade espiritual para ela um pouco mais avançado no nível. Está dando para entender, irmãos? Agora Moisés, ele estava tão tratado por Deus que Deus não precisava nem de sonho e nem de visão. E nem de enigma, que é falar por meio de símbolos. O Senhor se comunicava com ele face a face. Ele via a forma do Senhor. Seja lá o que essa forma deve significar, é algo muito mais intenso do que sonho, visão ou enigma. Então Moisés permanecia como um profeta único no Antigo Testamento. Sabe, irmãos, eu falei tudo isso aqui para a gente chegar nesse ponto. Mas o que o povo de Israel fez com esse líder? Tanto de forma individual como coletiva, o que eles fizeram em relação a Moisés e ao chamamento que Deus havia dado? Eles chegaram em Sinai, de Sinai eles foram jornadeando até chegar em Kibriot Hataava. Quando eles chegaram em Cádiz, esse episódio aqui de Números 12 que a gente leu aconteceu em Azerote, que significa, como o irmão Gino diz naquele livro dele das jornadas, entre acomodações. Então, quando você está entre acomodações, queria dizer uma coisa aqui para os irmãos, que eu temo também e peço isso a Deus para a minha própria vida. Nessa jornada, o povo de Israel saiu, foi habilitado por Deus
e Deus queria introduzi-los. Deus veio em amor, em aliança, em glória para introduzi-los em Canaã. A coisa mudou a partir do Sinai. E a partir do Sinai, por causa da rebelião que eles não tiveram cuidado de tratar, aquilo foi ficando cada vez mais latente no meio deles. E quando chega em Azerote, que significa entre acomodações, o que é entre acomodações, irmãos? Entre acomodações significa que você diz assim, mais uma reunião. É o Jorge. Deixa eu ser um pouquinho mais específico. Já nos conhecemos há tanto tempo. Tá entendendo? Eu já sei como é que é o irmão, como é que é a irmã. Conheço até algumas falhas dele. Então, entre acomodações, tudo vai ficando tão light, tão suave, que você não teme a presença do Santo. Você não teme falar contra Moisés. Você não teme o passear do Senhor no meio do seu povo. Porque está tudo entre acomodações. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não pode se amar como irmãos e família, tá entendendo? Não é isso. O amor fraternal deve existir entre nós. A alegria do Senhor deve estar entre nós. Mas o Salmo diz, alegrai-vos nele com temor. Às vezes nós vamos vivendo tanto tempo juntos, irmãos, nessa jornada, que nós vamos perdendo o senso do sagrado, você está entendendo? Quantas murmurações e problemas não surgem entre nós por causa disso? Porque o irmão que me exorta também é o irmão que eu vejo no trabalho. E nós não sabemos separar as coisas. Nós não sabemos mais reconhecer que é Deus que está falando através daquele irmão. Azerote. Foi entre acomodações, por uma questão familiar, que Miriam e Arão falaram contra Moisés. Afinal de contas, nós somos todos profetas mesmo. Deixa eu tirar essa blusa aqui que esquentando. Somos todos família mesmo. Todo mundo aqui é profeta. E Moisés não está certo. Tomar uma mulher coxita? Que isso? E quer saber mais? Por ele estar errado nisso, o Senhor não precisa falar só por meio dele. Você está entendendo como é que é o negócio? Você vai misturando o que é humano com esferas que não são só humanas, irmão. Moisés podia estar errado? Podia. Mas quem disse que isso dá direito de tocar no que é sagrado? E nós, irmãos, cometemos muito isso. Uma das maiores dificuldades que tem para nós avançarmos como igreja, coletivamente e até individualmente, pelo conhecimento, pelo tempo de convivência uns com os outros, é que nós perdemos, irmão, a sensibilidade, a fineza que é devido à santidade de Deus entre nós. Porque o irmão que está me exortando ou está me corrigindo também errou nisso. Quem é ele para vir falar comigo? Porque o meu pai que me corrige como homem de Deus, mas também é meu pai que tem uma vida com a minha mãe e eu sei como é que eles vivem. Então nós vamos ficando assim entre cabanas e acomodações. Nós vamos perdendo, irmãos, o senso de que Deus está no nosso meio. E que Ele deseja que nós aprendamos a segui-lo com temor e tremor. Então Miriam e Arão, entre as acomodações, falaram contra Moisés. E o Senhor, então, vindicou Moisés naquela situação. O Senhor tratou com a carnalidade de Miriam e Arão. Porque esse problema nos impede de avançar. E nós sabemos, Miriam ficou leprosa, e enquanto ela não foi sarada da lepra, a nuvem não moveu.
Que o Senhor, irmãos, possa tornar o nosso coração sensível. Apesar de sermos só simples homens e mulheres e estarmos ainda nessa vida terrena nossa, mas que nós temos um tesouro em vasos de barro, que nós temos a santidade dele no nosso meio. Quando o Tiago fala assim, irmãos, não falais mal uns dos outros, eis que o juiz está às portas. Ou seja, a audiência está para começar. Como que você vai acusar o seu irmão perto da chegada do juiz? Então, amados, eles tiveram um problema sério depois que saíram da região de Monte Sinai. Chegaram aqui, tiveram esse problema por perda, por falta de sensibilidade. E aí o que acontece? Chega em Cádiz Barneia, esse povo se rebela contra aquilo que Deus havia ordenado. Mas antes disso, a gente tem que ver isso aqui. Tudo isso aconteceu porque no Sinai já instaurou-se uma apostasia no coração deles. Agora vamos voltar lá para Hebreus um pouquinho. Hebreus capítulo 3. Ali ele diz que nós devemos considerar o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Amados, quando chega aqui, no capítulo 3, ele fala, irmãos que participam de uma vocação celestial, traçando paralelo com o povo de Israel, eles participavam de uma vocação terrena para uma herança terrena. Nós estamos sendo tirados do mundo, jornadeando como igreja pela fé para uma herança celestial. Eles tinham Moisés, nós temos o Senhor Jesus. O que aconteceu com esse povo, que foi todo o prejuízo que foi se prolongando no meio deles, depois do Sinai? No Sinai, Deus ordena que Moisés suba, certo? E que ele fique quantos dias lá com ele, escondido? 40 dias e 40 noites. E o que o povo de Israel passou a dizer? Eles chegaram para Arão e falaram assim, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque esse tal Moisés, que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que é dele. Moisés subiu e ficou oculto por um período longo junto com Deus. E no coração do povo, todo o problema de perder o senso da santidade de Deus, o problema de fazer o bezerro, depois o problema de murmurar contra a autoridade designada, o problema de rebelião e tentativa de voltar ao Egito, de fastio, que eles diziam que tinham pelo maná, tudo isso aí começou, sabe quando, irmãos? Talvez isso aqui seja a minha tônica que eu queria bater com os irmãos aqui essa manhã. Quando eles disseram assim, Moisés não vai voltar mais. A Bíblia diz que eles olharam e falaram assim, este Moisés nós nem sabemos o que é dele, ele nos tirou do Egito, mas ele está muito tempo escondido naquela montanha. Talvez ele não volte mais. Qual que é o paralelo conosco, irmãos, no Novo Testamento, que o autor de Hebreus está enfatizando aqui também? Assim como eles saíram, e Moisés se retirou deles durante um tempo, e aquilo foi uma prova que o coração deles não conseguiu suportar, foi ali que o coração começou a se apostatar? Foi ali que introduziu a ideia do bezerro, foi ali que foi introduzido depois a murmuração crescente que fez com que eles perdessem a santidade, perdessem a sensibilidade, perdessem o amor e o senso de um reino de sacerdotes, perdessem o desejo de entrar na terra querendo voltar ao Egito. O livro de Números diz que eles chegaram a dizer que Moisés os tirou de uma terra que manava leite e mel para matá-los no deserto. Chegaram a chamar a terra da escravidão de terra de leite e mel. E depois, é dito da rebelião de Coré, de Datã, de Abirão, os irmãos conhecem a história, mas aonde todas essas rebeliões se instauraram no coração deles? Por quê? Porque Moisés subiu e ficou escondido, demorando para voltar. E assim como aconteceu com o povo de Israel, é o que o autor de Hebreus está dizendo que pode acontecer com a igreja. Porque o nosso Senhor Jesus também subiu.
E já faz muito tempo. Moisés ficou 40 dias. Um tempo que significa provação completa. O Senhor Jesus já está há 2000 anos. Uma longa provação para a igreja. E você sabe, irmãos, queria dizer aqui para os irmãos, o nosso coração perde o fogo, perde o amor, perde a capacidade de ter o senso da santidade de Deus quando nós passamos a acreditar que esse Jesus que foi assunto não vai voltar mais. Talvez nós não falamos isso com a boca, mas no nosso coração, a esperança da vinda do Senhor não faz ele queimar mais. Não é interessante que o autor de Hebreus, vamos voltar aqui para o capítulo 3, vamos ler. Olha o que está escrito aí. Não é interessante que o autor de Hebreus, ele foca essa questão da esperança, do encontro com o nosso Senhor Jesus, como condição para nós continuarmos sendo povo, casa e testemunho de Deus? Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Um certo irmão disse o seguinte: todo pecado é um ateísmo prático. Porque se você tivesse consciência que Deus está com você naquele momento que você está cometendo pecado, você não pecaria. E se nós tivéssemos todo dia da nossa vida o sentimento que o Senhor vai voltar hoje, deu até eco aqui, nós não íamos viver do jeito que nós vivemos. Murmuração, falta de senso da santidade, o trato de uns com os outros de forma grossa muitas vezes, falta de perdão entre nós, desejo pelas panelas de carne desse mundo, tudo isso, irmãos, indica, sabe o quê? Que nós dizemos assim: esse que subiu, não sabemos. Não é o que faz o servo da parábola dizer: meu senhor tarda em vir? E aí o que ele faz com esse senso da demora do Senhor? Come com ébrios, espanca os conservos. Então, machucar os irmãos, espancar os irmãos, se ferirmos uns aos outros, mordermos uns aos outros, como Paulo fala, viver mundano, sabe? Só tem uma cura de Deus para isso aí. Nos dá uma visão renovada da urgência da vinda do Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei de que linha escatológica você é. Também não importa falar disso aqui agora. Se você crê que a igreja vai passar pela tribulação, se vai subir o vencedor antes, eu não sei. Mas quer você creia que a igreja vai passar pela tribulação, ou que o vencedor vai subir antes e toda a igreja vai ficar o resto da igreja, o vencedor sobe, ou que os vencedores não sobem e toda a igreja passa? O ponto é esse. Que de qualquer jeito, nós estamos na iminência de tempos de profecia sendo cumpridas. E que o Senhor está às portas, de um jeito ou de outro. Se nós tivéssemos, irmãos, o senso disso todo dia no nosso coração, todo dia no nosso coração. Eu lembro de uma vez que o irmão Delcio contou que essa carta aos Hebreus foi escrita para irmãos, e quando irmãos tais, que no capítulo 10 fala que nós não devemos deixar de congregar, porque vemos que o dia se aproxima. Aquele dia é o dia da vinda do Senhor. E o congregar ali era para partir o pão, segundo os melhores eruditos. Então, eu lembro que o irmão Delcio comentou o seguinte, que muitas vezes, segundo esses irmãos, a prática desses irmãos da igreja primitiva era partir o pão todo dia, como nós vemos em Atos, e que a saudação deles não era só Jesus é Senhor, ou a paz do Senhor, como nós fazemos hoje, mas eles se encontravam e diziam, Maranata. Porque o sentimento que ele vai voltar estava queimando no coração deles, irmãos. Então é por isso que eles conseguiam avançar. Porque o Senhor vem. Irmãos, vamos ser real. Eu não sei como dizer isso aqui para os irmãos. Porque a gente está aqui, eu estou querendo expor textos aqui, mas tem um negócio que queima mais forte no meu coração. Eu preciso falar isso para os irmãos. Se nós soubéssemos que o Senhor vai voltar hoje,
Hoje. Não vou falar nem daqui meia hora, vamos falar hoje. Você viveria do jeito que você está vivendo? Você acha que compensaria você ter mágoa do irmão que você está tendo mágoa? Você acha que compensaria brigar por posição entre nós? Compensaria a gente ficar acariciando o pecado? Compensaria a gente olhar talvez de uma forma tão carnal uns para os outros? O irmão Witness Lee falava assim, o nosso problema é que nós somos sábios demais na carne e tolos no espírito. Então a gente olha para os irmãos, sabe, vamos perdendo isso, irmãos. Mas tudo isso só tem uma raiz. Nós não temos consciência dada pelo Espírito Santo de que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. O desejo pela vinda dele, o Maranata com que a igreja se saudava. Sabe, Maranata significa o Senhor vem. O Senhor vem. Então, veja quando aqueles irmãos se olhavam com essa esperança que o Senhor está vindo. Irmão, aquilo produzia santidade, aquilo produzia quebrantamento, aquilo produzia arrependimento, aquilo produzia desejo de pregar o evangelho, aquilo produzia desejo de se consagrar, aquilo produzia desejo de perdoar mágoas entre um e outro. Porque como nós vamos encontrar o Senhor desse jeito? Foi a apostasia em relação à esperança da vinda do líder lá em Sinai que fez com que o povo apostatasse em todos os outros sentidos. Todos os outros sentidos que Israel apostatou foi a perda da esperança do retorno de Moisés e da capacidade dele de introduzi-los. Todo tipo de desvio, irmãos, que acontece na nossa vida, todos eles estão ligados à perda da consciência e do desejo pulsante pela vinda do Senhor Jesus. Porque se nós tivermos consciência disso, e nós temos que pedir isso ao Senhor, a nossa vida muda, irmãos. Muda individualmente, muda dentro de casa, muda como igreja, muda como assembleia, muda em todos os sentidos. Nós não vamos servir de qualquer jeito, nós não vamos orar de qualquer jeito, nós não vamos pregar o evangelho de qualquer jeito. Como é que você vai pregar o evangelho para o incrédulo na rua sabendo que o Senhor vai voltar hoje? Como é que você pregaria? Hã? Como é que é? É desse jeito aí, do Gui para cima. Já pensou se fosse mostrar para nós que ele está vindo hoje? Como que nós pregaríamos o evangelho? Não ia ser assim com o folhetinho meio escondido. Jesus te ama. Não está tendo nem perseguição. E a gente vai assim. Posso falar com você? Jesus te ama, viu? Tem um cântico do irmão Gino que ele canta assim: Vou ir à frente a proclamar o reino do Senhor, do leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e reclamar seus escolhidos e revelar todos os mistérios do amor do Salvador Jesus, escondidos desde antes das eras, pelos quais Deus nos deu eterna redenção. Mas eu gosto dessa introdução dele. Vou ir à frente. Sabe, como um batedor? Por que eu vou? Porque o rei vem vindo. O nosso privilégio é falar para todo mundo que o rei vem vindo, irmãos. É por isso que eu prego o evangelho. Lá quando Pedro fala assim, que nós éramos
Não éramos povo, agora somos povo, somos nação santa para proclamarmos. A palavra proclamação ali é proclamação de arauto, daqueles que vão na frente tocando trombeta, porque o rei vem vindo atrás. A ideia de Pedro é que Jesus já venceu, já foi entronizado nos céus e agora vem vindo para se assentar na terra. E ele nos chamou para sermos os arautos, para gritar para todo mundo: um rei vem vindo! O rei está voltando! O rei está voltando! Amados, é para isso que nós fomos chamados. Mas se eu não tenho a esperança que ele vai vir, eu vou gritar o quê? A apostasia, Israel, é dito no livro de Atos que aquela nação voltou ao Egito. Se você perguntar quando foi o momento que isso aconteceu, foi quando eles duvidaram do retorno de Moisés. E o autor de Hebreus traça o mesmo paralelo. Considerem, irmãos, agora não Moisés, mas esse que foi assunto, que está lá. Peguem o binóculo de vocês, porque a palavra considerar, todos os irmãos aqui já sabem, significa pegar o telescópio e mirar Jesus como se fosse uma estrela. Ele está lá. Ele vem vindo. Irmãos, essa esperança, eu não... Bom, vamos ler aqui o versículo. Hebreus 3. Veja que o autor de Hebreus vai focar nesse foco. Ele vai culminar nesse sentimento aqui. Ele vai dizer para nós que o problema deles é que eles não consideraram. Eles apostataram. Mas porque eles perderam o que ele vai chamar de ousadia e exultação da esperança. Olha no capítulo 3, versículo 5. O 5 primeiro e o 6. Ó. E Moisés, na verdade, foi fiel sobre toda a casa como servo, para testemunho das coisas que serão ditas, ou que seriam ditas. Mas o Cristo como filho sobre sua casa, a qual casa somos nós, se nos aferrarmos, nos agarrarmos com firmeza ao quê? Aqui na minha versão fala confiança e ao orgulho. O orgulho aqui é o orgulho do moral, do exército, sabe? Aquele orgulho do moral, não é a moral de comportamento, mas o moral do exército. Eu gosto de assistir uns filmes épicos de vez em quando, porque ajuda a ilustrar isso. Faz bem assistir uns filmes épicos de vez em quando, porque é filme épico, filme de monarquia, faz a gente entender o que é o moral do exército diante do reinado. Eu lembro quando eu assisti aquele filme, desculpa falar aqui, mas eu assisti aquele filme 300, só para ilustrar. Então tem o Leônidas lá. O Leônidas está morrendo. Ele não pode ir com o Xerxes. Ele vai morrer. E ele tem só aquele grupo de soldados ali junto com ele. Aí tem uma hora, irmãos, que é a hora que ele erra a flecha, né, a lança, aliás, que ele taca e não mata o Xerxes, pega só no cantinho assim do nariz do Xerxes. E aqueles soldados persas caem sobre eles. Um dos soldados do Leônidas olha para ele e fala assim: foi uma honra ter vivido e morrido ao seu lado. Isso é o moral. Se é para ele, vale a pena. Por causa dele, tudo vale a pena. Lembra, agora eu vou tomar um exemplo de um outro filme, de uma outra história. Uma história que, desculpa se eu ofender a consciência de alguns aqui, mas na verdade esse filme é um filme cristão, tá? O autor é cristão, a história tem um fundo cristão por trás. Na história do Senhor dos Anéis tem uma outra história que eles estão sendo quase vencidos. E aí o rei que está sendo derrotado, ele olha para um dos soldados e fala assim, que tá o escudeiro dele que está preparando as armas para ele, fala assim: quem sou eu? Aí o soldado diz assim: és o nosso rei, Alteza. Aí ele olha assim e fala: e você confia em seu rei? E aquele soldado, respondendo por todos os outros, responde assim: seus homens o seguirão, meu senhor. Haja o que houver. Seus homens o seguirão.
Haja o que houver. Isso é o moral. Então esses filmes ilustram isso. Mas deixa eu agora aplicar o exemplo bíblico. Davi, quando ele foi ungido rei, vieram tomá-lo para levá-lo como rei a Jerusalém para reinar sobre todo Israel, Davi não ia se impor a si mesmo, porque um rei de verdade, irmãos, tem caráter, ele não é impositivo. Se o reconhecem como rei, se não o reconhecem. Então quando Davi está ali, diz que o Espírito entra em um daqueles homens, e Davi fala assim para aqueles homens que vieram buscá-lo: se é de paz a vossa vinda, ou vocês estão contra mim? E aí o Espírito entra em um deles e diz assim: nós somos teus, ó filho de Jessé. Paz seja contigo. Paz seja com os que te amam. E eles se sujeitam a Davi. Para a vida ou para a morte, nós somos teus. Irmãos, isso é o reino. Não tem reino sem essa realidade, mas você só consegue tocar nisso se você tocar que Jesus é rei. E que Jesus está entronizado. E que Jesus vai voltar, irmãos. Aqui fala, então essa confiança que fala aqui, ó, se nos aferrarmos à confiança e ao orgulho, ou na outra versão fala exultação, da esperança. Qual que é a esperança cristã? Qual que é a esperança cristã, irmãos? A volta do Senhor Jesus é a nossa esperança. Você vê que o autor de Hebreus trata todo o problema com um retorno no coração a pulsar pela vinda do Senhor Jesus. O que aqueles irmãos estavam perdendo? O que o povo de Israel perdeu no deserto. Quando você não tem certeza se o Senhor vai voltar, se ele vai cumprir as coisas, aí você fica preocupado. Aí tem lugar para ansiedade, aí tem lugar para competição carnal entre nós, tem lugar para nós perdermos o senso de que ele está entre nós, para julgar um ao outro segundo os erros um do outro. Se nós soubermos que ele vai voltar, irmãos, os irmãos conseguem tocar nisso? Só que isso é uma coisa que nós temos que orar e pedir para o Senhor, para ele nos dar revelação do tempo que nós estamos vivendo, de como o coração dele está pulsando, irmãos, para encontrar um povo preparado. Nós temos que pedir para ele: Senhor, me deixa viver cada dia. Né? Como a nossa irmã Bárbara vivia. Lembra quando o irmão Otmani fala que às vezes entrava no quarto dela, o ano estava encerrando, e ele encontrou ela de joelhos orando assim. 1926 para 1927. O ano estava acabando. E ele entrou no quarto e viu ela ajoelhada, e ela falava assim para o Senhor, como uma mulher de Deus orando: Senhor, o ano de 1926 está acabando. O Senhor vai permitir que esse ano acabe sem voltar para mim? Eu tenho te esperado durante tanto tempo. Esse ano vai virar sem que o Senhor volte? Mas, Senhor, ainda que o Senhor não volte essa noite, eu vou continuar te esperando amanhã. Mas ela vivia nesse senso, irmãos. Hoje o tio Jorge falou da irmã Ivone. Tantos outros irmãos como ela, alguns que já partiram, outros que estão ainda conosco, antigos, veteranos. Sabe como é que eu olho esses irmãos? Como aquela figura que o Salmo 134 ilustra. Aqueles que estão na casa de Deus nas horas noturnas, acordados quando a maioria está dormindo. Às vezes a gente para dizer que o Salmo 133 é o mais alto, né? Quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. Isso é bom, irmãos. Mas isso só é possível porque o 134 diz que tem alguns que estão vigiando, que não dormem. O que seria da igreja se não tivesse os vigias? Os que não cansam de clamar Yahvé. Eu não sei, desculpa aqui, irmãos, falar com a liberdade, sabe? A hora que eu vi assim o choro do irmão hoje, eu não sei se alguns irmãos aqui tocam no sentimento de alguns irmãos que estão mais adiantados que a gente.
Sabe por que os irmãos choram? Porque enquanto a gente está preocupado só com as nossas coisinhas, com as nossas bagatelas, com os melões, com os pepinos, eles estão vendo outras coisas, irmãos. Eles estão vendo que o tempo está acabando. São dores de parto. Porque a reação é tão pouca. Então os irmãos choram, sabe? Os irmãos gemem. Muitas vezes, irmãos, o que a gente consegue fazer é vir sentar quando se quer orar e depois ir embora e vivemos nossa vida. Ninguém se preocupa com o que o coração de Deus está sentindo. Com a casa de Deus. Com os filhos de Deus. Como o irmão tio Jorge falou, nós temos que aprender a honrar os irmãos. Porque são irmãos que Deus levanta que esquecem de si mesmos. Que se doam. Mas, irmãos, esses irmãos são levantados não para substituir cada um de nós. O livro de Efésios diz o quê? Que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, com vistas ao quê? A substituir os santos. Ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério dos santos. Cada um de nós aqui é importante. Cada um de nós aqui tem que pedir isso ao Senhor. Nós temos que orar. Senhor, me faz ver que hora estamos da noite. Por favor, me liberta de ficar olhando para mim mesmo, esquecendo. Irmãos, o ano passado, enquanto eu estava estudando isso aqui, o Espírito Santo me deu uma frase, eu queria repetir aqui para os irmãos. Aonde não tiver esperança da parousia, vai haver apostasia. Aonde não houver esperança da parousia, vai haver apostasia. Porque o que faz o seu coração queimar e desejar ler mais a palavra, desejar orar mais, desejar apacentar irmãos, servir os irmãos, se entregar ao Senhor, é a certeza que o Senhor está voltando. O que faz você perdoar irmãos e pedir perdão a irmãos, é a certeza que você vai se encontrar com ele no tribunal de Cristo. E não será bom tratar as coisas lá, irmão. Tiago, como a gente repetiu aqui, fala isso. Ele fala, não faleis mal uns dos outros, porque o juiz está às portas. O que nos faz pregar o evangelho com alegria? Como o Gui fez ali, ou mais que aquilo, né? Você não se contém. É porque ele está às portas. É porque você sabe que nada vai durar. Só a vontade dele é boa e perfeita. Então, eu estou concluindo, não sei se tem mais tempo, não, se eu passei do tempo, não sei como é que é o horário aqui. Já. Quando no capítulo 3 o autor de Hebreus faz esse clamor aqui, se conservarmos a exultação da esperança. O que é exultação, irmãos? Alguém pode definir o que é exultação? O que é exultação? Isso aí é exultação no hebraico, né? A origem dela no hebraico é isso, é rodopiar. Influenciado? Uma forte emoção. O que o autor de Hebreus está falando é que quando mencionar a vinda de Jesus, se nós quisermos, veja irmãos, é o Espírito Santo que está dizendo isso, se nós quisermos ser testemunha de Deus, casa de Deus, a menção da vinda do Senhor tem que fazer a gente rodopiar. Tá certo. Tá certo. É. O irmão Atmani fala que, na definição dele, exultação significa levantar as 4 extremidades para o céu. Isso significa que você levanta mãos e pés. Você não consegue ficar parado.
Mas isso tem que ser produzido o quê? Quando nós pensarmos na esperança. Porque, irmãos, quando nós partimos o pão aqui, nós dizemos que ele venceu, não dizemos? Que ele vai voltar, não é? Não é isso que nós testemunhamos? Irmão, se ele venceu tudo, por que a gente está abalado? Ah, irmão, ele venceu, mas na minha experiência você sabe, né? Mas quem disse que a sua experiência é a verdade? Quem disse que é a sua experiência que tem que guiar a nossa vida, irmãos? Deus não falou assim, olhai para a vossa experiência. Está escrito isso? Olhai para mim e sede salvos. Tem uma frase de Teresa de Ávila, nossa irmã lá de Tiatira, uma das vencedoras, ela fala assim, nada te turbe, nada te espante. Como é que é, Gabi? Terminei. Tudo passa. A paciência a tudo alcança. Quem tem Deus, de nada carece, pois Deus sozinho é suficiente. Na verdade, a frase anteriormente ela fala assim, nada te perturbe, nada te espante, só Deus é para sempre. Quem tem Deus, de nada carece, pois Deus sozinho é suficiente. As situações estão acontecendo, irmãos. Guerra em Israel, divisões na igreja, heresias, problemas, lutas. Nada é para sempre. Só Deus é para sempre. Um dia, irmãos, tudo isso vai passar. Sabe a única coisa que é para sempre? Aquele Jesus que foi assunto aos céus e que vai voltar. Eu não tenho, irmãos, respostas, sabe? Para dizer aos irmãos como ajuda nessa ou naquela situação, mas eu tenho certeza de uma coisa, pelo que a palavra diz. Se cada um de nós for tocado, profundamente tocado, eu até queria dizer para os irmãos, cada um de nós pode ir para casa hoje e ter um tempo de oração. No quarto secreto, pedir para o Senhor, Senhor, me deixa ver as glórias da tua vinda. Me revela a urgência da tua vinda. Porque, irmão, se o autor de Hebreus está escrevendo pelo Espírito Santo, e ele está, e ele diz que vai nos guardar da apostasia, do esfriamento, e vai nos manter como casa e testemunho de Deus, exultarmos na esperança, então eu acho que a Bíblia disse qual que é o remédio para nós. Mas isso tem que ser uma coisa individual, onde cada um vai diante do Senhor. E depois também como assembleia. Pedirmos ao Senhor, Senhor, nos deixa ter esse fogo aceso no nosso coração mais uma vez. Né? Para que Ele produza em nós, irmãos, uma casa, um testemunho. E saibamos que tudo que é abalado vai ser abalado para que somente o inabalável permaneça. Irmãos, que Ele possa produzir em nós esse coração. Que Ele possa gerar em nós esse desejo, esse anseio pela vinda dEle. E nós possamos dizer uns aos outros, Maranata, o nosso Senhor vem. Eu não sei como é que você vai cumprimentar os irmãos aqui a hora que acabar, mas eu queria dar uma sugestão. Pega na mão dele e fala, Maranata, irmão. O Senhor vem. Amém? E que nós possamos ter esse coração incendiado pelo Senhor. Amém? Amém.